A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, hoje, dia 14 de agosto de 2022, vamos continuar os nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, estamos estudando os ataques contra a Igreja de Cristo. Na lição de hoje, lição de número 7, vamos ver acerca da sutileza da relativização da Bíblia. A sutileza da relativização da Bíblia Sagrada. O nosso texto bíblico está lá na segunda epístola do apóstolo Paulo ao Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim a palavra de Deus: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus na meditação desta lição, pedindo a bênção de Deus para a nossa vida, orar por você que está assistindo a este vídeo, para que Deus te abençoe ricamente. Senhor meu Deus, aqui estamos diante desse texto bíblico, Senhor, que nos incentiva a meditarmos na Tua palavra. Abençoa, Senhor, ricamente todos aqueles que estão atentos à Tua palavra, ouvindo. Abençoa a família dos Teus servos, Senhor, guarda nas Tuas mãos de todos os males. Cura aquele que está enfermo, Senhor, dá novo ânimo ao que está abatido, Senhor, que a Tua palavra possa renovar a todos, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje, ela é muito importante. Toda lição bíblica, evidentemente, ela é importante, mas alguns temas que meditamos, eles tocam, às vezes, na ferida da coisa. E hoje vivemos um momento que o inimigo tem se sobressaído de uma forma muito clara contra a Igreja de Cristo. O inimigo sempre teve táticas através da história contra a Igreja. Tempos passados, exemplares foram queimados. Ela, em alguns lugares, foi proibida de ser lida. Ainda hoje, na China, ela é proibida de ser lida. E se você for fazer turismo lá na China, ou for visitar a China por qualquer motivo de trabalho, você não pode, de jeito nenhum, fazer divulgação da Bíblia. É conhecida aquela Bíblia pequenininha chamada de Gideões, por causa desse grupo de Gideões que tem como missão distribuir o Evangelho para todo mundo. Então, Gideões é uma Bíblia pequenininha de cabeceira e que Gideões distribuem praticamente de graça. E muitos irmãos, quando viajam, levam esses pequenos evangelhos para deixar nos hotéis. Quando vão ocupar um quarto, países comunistas como a China, eles deixam lá um Gideãozinho na cabeceira da cama, e quando vão embora do hotel, se um turista
ou uma pessoa estrangeira que está a trabalho na China, for pega praticando este ato, ela é imediatamente presa. Então, ainda em alguns lugares, a Bíblia Sagrada é proibida. Ela, em algum momento da história, na fase chamada do Iluminismo, ela foi colocada como obsoleta, desnecessária. Então, o ateísmo foi difundido com força e tentou-se desprezar a Bíblia, dizendo como algo obsoleto e desnecessário. Mas não funcionou, a Bíblia continua a ser divulgada em todo o mundo e ser lida, ser estudada, e o número de cristãos tem crescido de forma assustadora. Então, qual é a tática do inimigo no presente? Se não podemos destruir a Bíblia por fora, vamos destruí-la por dentro. Então, atualmente, estão pregando que a Bíblia está desatualizada nas questões sociais e comportamentais. Então, agora há uma luta no sentido de destruir a credibilidade da Bíblia. E até alguns que se dizem cristãos, algumas igrejas, estão considerando a Bíblia desatualizada e tentando amoldar a Bíblia Sagrada aos comportamentos, principalmente na área sexual, da sociedade atual. E isso é uma estratégia do inimigo para destruir a palavra de Deus e, consequentemente, a fé verdadeira do cristão na palavra eterna. Nessa lição nós veremos 4 tópicos: a Bíblia, o espírito desta era, a Bíblia e o politicamente correto, a Bíblia e o outro evangelho, e por último a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Então, a Bíblia é o espírito desta era. Então, qual é o espírito dessa era? A desconstrução da palavra de Deus. A palavra desconstrução, ela vem de um filósofo francês, Jacques Derrida, que ele trouxe a seguinte filosofia: vamos desmontar para ver como funciona. Então, essa linguagem é muito usada, principalmente nas ideologias ligadas ao marxismo cultural. Vamos desconstruir, então, desconstruir a sociedade, desconstruir os valores sociais, e uma das coisas para ser desconstruída é a Bíblia Sagrada. Como vamos desmontá-la e montá-la de uma outra maneira? Procurando desconstruir os valores éticos e morais. Lá em Romanos 12, verso 2, o apóstolo Paulo ele nos mostra como resistir a isso. Ele fala assim, falando para nós cristãos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se dentro da sua igreja o seu pastor está tentando desconstruir a Bíblia Sagrada e trazer novos valores de acordo com o marxismo cultural da nossa época, não vos conformeis com isso.
São palavras do apóstolo Paulo, isso é coisa do mundo. Transforme-se pela renovação do entendimento, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que o apóstolo Paulo está falando, olha, o pensamento desse mundo é errado. Eles pensam errado, eles agem errado. Não se conforme com isso, se renove. Renove o vosso entendimento. E qual é a renovação que como nós fazemos essa renovação? Através da meditação e do estudo da palavra de Deus. Palavra viva e verdadeira que entra na divisão da alma e do espírito e nos traz a verdade eterna revelada pelos profetas através da Escritura Sagrada e pelos servos de Deus. Isaías 5:20 diz assim, olha, ai dos que o mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo, transformar. Então há aí uma premeditação de transformar o que é amargo em doce e o que é doce em amargo. Então eles vão trazendo coisas assim, olha, não é bem assim, a Bíblia não está querendo falar isso, Deus é amor, então o pecado não é uma coisa tão assim importante, você tem os seus pensamentos, você tem as suas ideias, você tem direito de viver a sua vida e daí por diante vai transformando aquilo que é amargo, que a Bíblia chama de pecado, em coisa doce. Não, você precisa pregar o amor, essa união entre todos, a igualdade, é isso, é doce, isso é bom, é assim que Deus quer, que todos nós sejamos irmãos, que todos nós somos iguais, e vai transformando coisas ruins em coisas doces. E o que é doce em amargo, não, esse negócio de pecado, é negócio do mal, esse negócio impede de você ser feliz, impede de você buscar a sua própria felicidade e liberdade. Esses cristãos que pregam acerca do pecado, eles estão enfurecidos, estão querendo destruir a sua vida. E aí eles vão desconstruindo o que a palavra de Deus fez durante séculos e séculos, que é pregar que o homem é um pecador e precisa de um Salvador, e que o homem precisa se arrepender dos seus pecados para que a graça de Deus o atinja através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, isso que é doce, hoje vai se tornando amargo. A segunda coisa aqui que nós estamos meditando sobre o espírito dessa era é o relativismo. Relativismo também é fruto dessa desconstrução. Segundo os relativistas, não há certo nem errado. Tudo é relativo. Cada um tem direito de pensar o que quer e viver a sua vida da maneira que quer. Não é isso que a Bíblia diz. Hebreus 13:8 fala assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e é eternamente. E Jesus Cristo, quando esteve aqui nesta terra, condenou o pecado, condenou as atitudes vergonhosas dos homens, condenou a hipocrisia. O relativismo não é nada mais, nada menos do que atitudes hipócritas. Eu faço o que é errado, parecer certo,
para que as pessoas não me julguem. Ninguém tem direito de me julgar. Tem sim. A palavra de Deus é muito clara. Ela julga. E você vai ser julgado no último dia. Então, quem prega a palavra de Deus, na verdade, está pregando o amor, porque não quer que você passe pelo julgamento final. Após a morte, diz a palavra de Deus, segue-se o juízo. Ou seja, tenha cuidado, porque você pode ser condenado à perdição eterna. Então, nós pregamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para que as pessoas aceitem Jesus como Salvador, reconheçam que são pecadores, tenham a sua vida transformada e aí vivam de acordo com a palavra de Deus, transformando a sua mente, renovação da mente, não aceitando mais as diretrizes sociais e culturais desta época, mas vivendo aquilo que a palavra de Deus nos incentiva a viver. Mostrando que quem trata disso é Jesus. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O homem é o mesmo. Mudou-se muitas coisas. Houve muitas evoluções, principalmente na área tecnológica. Mas a alma do homem é a mesma, permanece a mesma. Se nós lidarmos com o psique do homem, da Idade Média, da Idade Antiga e da Idade de hoje, nós vamos ver que os problemas são os mesmos. A dor, o sofrimento, a alegria, a tristeza, o contentamento, são coisas que não mudaram durante séculos. É o mesmo, o homem é o mesmo, como Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele trata dos problemas do homem, da natureza humana, da natureza da sua alma, do seu espírito, que precisam ser tratadas. Não há... E isto é atemporal. A segunda parte da nossa lição fala sobre a Bíblia e o politicamente correto. Então agora foi se criando algumas narrativas que vai tentando de alguma forma podar aquele que prega a palavra de Deus. O Salmo 11, verso 3 diz assim: destruindo os fundamentos que poderá fazer o justo. Então nós estamos vivendo isso. Estamos vivendo esses fundamentos sendo destruídos e uma nova narrativa ser criada. Por esse novo modelo, está correto fazer aborto, a proibir a leitura da Bíblia em espaço público. Eles estão fechando o cerco. Então, essa nova narrativa vai destruindo os fundamentos e você não pode falar nada. Se você fala do pecado, você fala, não, isso não é politicamente correto, isso não é correto falar assim. Você não pode falar contra determinada condição sexual da pessoa, porque a pessoa tem o seu direito, a sua liberdade de escolher aquilo que quer viver e como se relacionar. Vai cerceando o cristão de pregar a palavra de Deus, que mostra que o pecado é pecado. Mostra que essa terra está entregue ao pecado e que precisa urgentemente de um Salvador. Mas o apóstolo Paulo nos adverte lá em 2 Timóteo 3:12, ou melhor dizendo, ele nos alerta. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Estamos sofrendo já uma perseguição. Estão proibindo o cristão de se manifestar nas redes sociais, nas lives, publicamente, na pregação nas praças, na oração pública. Tudo isso está sendo cerceado, a liberdade do cristão
está sendo cerceada e está havendo uma perseguição em nome do politicamente correto. Não, não pode falar isso, não pode fazer aquilo, não pode magoar esse, não pode magoar aquilo, isso é bullying, isso é negacionismo, isso é aquilo. E aí eles vão cerceando a sua liberdade de expressão. Hoje o cristão já tem tremenda dificuldade de se expor publicamente acerca daquilo que ele pensa de coração. E isso vai aumentar, vai cada vez mais aumentando, porque estão desconstruindo aquilo que o Senhor Jesus construiu através do seu Evangelho da Graça. Estão paulatinamente tentando destruir aquilo que está no coração do cristão. E o que é pior, isso está acontecendo dentro da igreja de Cristo. Quando nós vemos o mundo odiar a igreja, o cristão não se admira. Mas quando nós vemos cristãos se assemelhando às coisas do mundo, aceitando as coisas do mundo, divórcio, aborto, ideologia de gênero, todas essas coisas entrando dentro da igreja. Então, nós estamos vivendo uma ditadura do politicamente correto. Não há espaço para o cristão conservador. Se você fala alguma coisa, eles vêm, olha, é discurso de ódio. Mas isso não é novo para nós. Mateus 10, 22 diz assim, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a igreja tem que ter muito isso em mente. Estão criminalizando a nossa opinião. Vivemos uma ditadura do politicamente correto e querem proibir a nossa voz. E nós estamos sendo odiados por todos, por causa do nome de Jesus. Mas nós vamos perseverar até o fim. E isso será a nossa salvação. Então, meu irmão, não tenha receio de pregar a palavra de Deus, de falar do amor de Cristo e do perigo do pecado e como o arrependimento é necessário, mesmo que isso provoque a atitude de muitos que estão criminalizando a opinião do cristão, nos chamando de discurso de ódio. Muito pelo contrário, eles é que têm um discurso de ódio, porque eles querem destruir a igreja. Mas o que é importante nessa lição é que nós percebamos o perigo disso estar ocorrendo dentro da igreja. Porque de fora nós já sabemos que viriam essas coisas. Mas hoje a igreja está sofrendo por doutrinadores enganados por Satanás, usados pelo inimigo para destruir a fé do cristão por dentro. Como diz, como é costume dizer, comendo pelas beiradas, pregando um outro evangelho, que é a terceira parte da nossa lição, a Bíblia e o outro evangelho. Dentro da cultura pós-moderna, chamada hoje, surge a necessidade de resignificar a Bíblia. Ou seja, não podemos tirá-la, vamos modificá-la. Então, a Bíblia é bem clara quanto a alguns assuntos. Ela condena as atitudes imorais e eticamente reprováveis. Mas nós estamos vivendo uma sociedade
completamente desmoralizada, onde as pessoas já se entregaram à luxúria, à cobiça, à depravação sexual. E isso está entrando na igreja. E aí, de mansinho, Satanás vai levantando líderes dentro da igreja que vão ensinando outra coisa. Olha, não é bem assim. A Bíblia não condena. Quando a Bíblia condena, chama o amargo de doce, o doce de amargo. Se lembra do profeta Isaías? Não é bem assim. E aquilo vai suando. As pessoas vão aceitando porque vivem no pecado. Convém ter a benesse de Deus e continuar vivendo no pecado. Nós vemos isso no sistema que vivemos aí político, como que uma pessoa que prejudicou tanto o povo brasileiro pode estar aí sendo admirada por grande número da população. É porque essa população está entregue. Está entregue. E na igreja acontece muita coisa igual. Dentro da igreja, muitas pessoas vivendo errada, vivendo contrárias à palavra de Deus e não querem perder. Por causa da hipocrisia, a aparência de piedade. E aí vão incensando esses líderes religiosos que vão trazendo essas falsas doutrinas para dentro da igreja, tentando acomodar a depravação do mundo com a sociedade cristã. Não há acomodação nisso. O apóstolo Paulo fala aos Gálatas, lá no capítulo 1, verso 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então o apóstolo Paulo é muito claro, olha, mesmo que eu venha aqui, ele está levantando uma hipótese dele enlouquecer. Olha, se eu vier aqui depois pregar um evangelho diferente deste que eu estou pregando agora, que eu estou anunciando, mesmo que vocês vejam um anjo descer do céu, trazer outro evangelho do que é o que foi anunciado por nosso Senhor Jesus Cristo, seja maldito. Então ele próprio se coloca na condição de ser amaldiçoado se algum dia ele pregar alguma coisa diferente daquilo que ele aprendeu de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses líderes religiosos são malditos, eles são amaldiçoados, estão trazendo para dentro da igreja ideologia de gênero, liberalidade sexual, liberalidade nas bebidas, liberalidade na vida promíscua. E a Bíblia é bem clara, o apóstolo Paulo, olha, se eu fizesse isso, pode me considerar maldito. E essas pessoas são malditas. E alguém vai dizer assim, o pastor Sérgio está com um discurso de ódio. Não. Porque essas pessoas estão levando pessoas para o inferno. E nós estamos apenas defendendo a verdade. A Bíblia
é sempre a atual palavra de Deus, que é o nosso último tópico. A Bíblia Sagrada é sempre atual palavra de Deus. 2 Pedro 1, 19 a 21, o apóstolo Pedro fala assim: e temos muito firmemente a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que ilumine o lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Os homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a palavra de Deus é inspiração divina. Quer você creia, quer você não creia. Para nós concluirmos, resumindo, nós vimos nesta lição que para alguns a Bíblia já se tornou obsoleta. Está havendo aí muitas narrativas no intuito de desacreditar a palavra de Deus. Outras no sentido de acomodar a palavra de Deus com o pecado reinante nas vidas entregues à depravação, principalmente sexual do nosso tempo. Eu termino com as palavras de Jesus, em Mateus 24 e 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Que Deus te abençoe, meu irmão. Se sofrer perseguição, sofremos, mas por amor a Cristo, por amor à palavra de Cristo. Que Deus te abençoe, que você continue se esforçando em aprender a palavra de Deus, a única palavra capaz de trazer a salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo a uma geração perdida que vive entregue ao pecado, mas que o amor de Cristo, pelo perdão dos pecados, redime a alma sofredora. Se você está sofrendo, se você está passando luta, saiba que a palavra de Deus é dura, mas ela também é mel. Ela tem um trato todo especial com o homem que quer sinceramente buscar ao Senhor. Que esse seja o seu propósito de vida. E você, meu irmão cristão, não tenha receio. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, como disse Jesus, não hão de passar. Deus te abençoe. Senhor, meu Deus, te damos graças, porque a tua palavra é firme e verdadeira e tem passado por séculos e séculos, sempre trazendo o caminho da salvação para o homem que sinceramente se arrepende dos seus pecados, da vida que leva. Nós te agradecemos por isso, porque tu tens nos mostrado o caminho da salvação. Guarda a tua igreja, livra dos falsos obreiros, Senhor, livra da perdição eterna, dá aos nossos corações profundidade na tua palavra, para que possamos testemunhar com graça do teu evangelho. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.